Mercedes reage à declaração da FIA de que motores V8 estarão de volta à Fórmula 1. Também, George Russell admite que copiou o acerto de Antonelli para salvar o seu GP de Miami. Por fim, Isaac Hadjar explica o que aconteceu em seu acidente na última corrida. Veja tudo isso e muito mais aqui no GP em Casa, o seu canal sobre a Fórmula 1 no Brasil. E se você não quer perder nada sobre o mundo da Fórmula 1, te convido a inscrever-se e ativar as notificações aqui no canal. Temos vídeos todos os dias, sempre completos e cheios de informação para você. E também, se gostar desse vídeo, já deixe seu gostei e mostre seu apoio ao nosso trabalho aqui no canal. Isaac Hadjar viveu seu momento mais tenso desde que assumiu a vaga na Red Bull, e a reação do piloto após o acidente em Miami foi uma autocrítica brutal e absoluta. O domingo, que já tinha começado mal para ele com uma punição técnica, terminou de uma forma ainda pior, quando Hadjar estampou o RB22 no muro após um erro. E a frustração dele foi tão grande que o piloto não conseguiu esconder a fúria, desferindo socos contra o próprio capacete, contra o volante, antes mesmo de sair do cockpit. Até o que você pensa desse erro aí de Hadjar? Normal, pode acontecer, ou você acha que não? O piloto do nível da Red Bull não pode cometer erros assim. Bom, o erro aconteceu em uma fração de segundos na seção das curvas 14 e 15. Hadjar tocou o muro interno na entrada da curva, o que foi suficiente para quebrar a coluna de direção, e sem controle, ele se tornou um passageiro do próprio carro e foi lançado diretamente contra a barreira oposta. Em entrevista após o acidente, Hadjar foi direto ao ponto e não buscou desculpas. Ele afirmou que finalmente encontrou o limite. O piloto confessou que o fato de ter destruído o carro o deixou extremamente irritado, principalmente porque ele sentia que os pontos estavam ao alcance das suas mãos, mesmo largando lá do fundo. Para Hadjar, a dor da batida é em dobro pela sensação de pontos desperdiçados. Ele revelou que permaneceu sentado dentro do carro por um longo período após o impacto, apenas processando o erro e a oportunidade que ele jogou fora. O piloto da Red Bull admitiu que faltou foco em um ponto crítico da pista onde não se pode errar, ressaltando que o ritmo do carro era bom o suficiente para garantir uma posição confortável entre os 10 primeiros, o que tornaria sua vida muito mais fácil na briga interna na equipe. Agora, o desafio de Hadjar será lidar com a ansiedade. Com um intervalo de quase 3 semanas até o GP do Canadá, ele admitiu que essa espera vai ser torturante. Ele afirmou que está ansioso para voltar ao cockpit imediatamente e tentar apagar a má impressão deixada em Miami, mas terá que remoer esse erro durante todo o período de pausa da F1, um teste de fogo aí para a maturidade de um piloto que já provou ter velocidade, mas que em Miami sentiu na pele o peso de carregar as cores da Red Bull com tanta pressão. Bom, o que você acha aí de Hadjar? Acha que ele se recupera bem ou não? Acha que esse pode ser o começo de várias corridas complicadas para ele, assim como normalmente acontece com os pilotos Red Bull? Bom, George Russell revelou que precisou copiar o acerto de Kimi Antonelli para conseguir salvar o 4º lugar no GP de Miami. O piloto britânico admitiu que enfrentou muitas dificuldades durante a maior parte da corrida, especialmente com os pneus duros, que não entregavam o desempenho esperado. A solução veio apenas nas 10 últimas voltas, quando Russell decidiu mudar radicalmente as configurações do carro. Russell explicou que alterou os ajustes de diferencial e de balanço de freio para algo muito próximo do que Antonelli utilizou durante todo o final de semana. E a mudança teve um impacto bem maior do que ele imaginava, permitindo que ele ganhasse ritmo para ultrapassar Max Verstappen e Charles Leclerc no final da prova. Mesmo com a recuperação, Russell foi sincero ao dizer que Miami continua sendo uma pista muito difícil para o seu estilo de pilotagem. Até me conte aí nos comentários o que você tem achado dessa fase de Russell. Todo mundo acreditava que ele seria o dominante dessa temporada, poderia até ser campeão de 2026, mas ele tem visto aí Antonelli dominar a temporada. Acha que ele se recupera? Acha que é só uma fase ruim ou não? Antonelli realmente é um piloto diferenciado. Bom, no campeonato a situação tá começando a ficar desconfortável pro britânico, que agora tá 20 pontos atrás do italiano, e ao ser questionado se ele subestimou o talento de Antonelli, Russell negou e elogiou a velocidade de seu companheiro de equipe desde o primeiro dia. Mas ele reforçou que mantém a confiança e não esqueceu como pilota um carro de Fórmula 1, classificando o momento apenas como uma fase complicada em um início de temporada que ainda tem muito caminho pela frente. Agora, a Mercedes terá algumas semanas para analisar os dados e entender por que a diferença de desempenho entre os dois carros foi tão grande na última corrida. E para Russell, o GP de Miami serviu como um alerta de que o acerto de Antonelli parece estar casando melhor com o carro da Mercedes nesse início de 2026. Então me diz aí, acha que realmente Antonelli está configurando melhor o carro ou acha que tem algo a mais?
Continuando, vamos falar sobre aquela notícia que te trouxemos ontem de que a FIA cravou que teremos os motores V8 de volta na Fórmula 1 em breve. Que por mais que pelo jeito não será um motor 100% a combustão, como os fãs esperavam, já é uma evolução. Melhor um motor V8 com um pouquinho de parte elétrica do que um motor V6 50% a combustão, 50% elétrico. Até me conte aí nos comentários, você acha que essa decisão da FIA de trazer de volta os motores V8, aquele som típico para a Fórmula 1, é uma decisão acertada? Acha que vai dar bom? O que você pensa? E agora quem se pronunciou sobre isso foi a Mercedes, que está dominando agora o regulamento de 2026, e alguns apontavam que ela deveria ser contra esse retorno justamente porque se deu bem com os motores híbridos. Mas Toto Wolff confirmou que a marca alemã está aberta a essa mudança de regulamento. E a ideia, de acordo com a FIA, é simplificar as unidades de potência, tornando os motores mais leves e mais baratos de produzir. Mas o plano de Toto Wolff não é um retorno total ao passado. Ele defende que o motor a combustão volte a ser o protagonista, mas mantendo um sistema elétrico potente para garantir o vínculo com a tecnologia atual. A proposta da Mercedes é chegar a um conjunto que entregue 800 cavalos no motor a combustão e outros 400 cavalos na parte elétrica, criando um carro de nada menos do que 1.200 cavalos de potência total. Essa mudança ganha força por causa das críticas atuais ao regulamento de 2026. Tanto pilotos como equipes reclamam que a divisão de energia de 50 a 50 entre combustão e parte elétrica exige um gerenciamento excessivo da bateria, o que acaba resultando em ultrapassagens artificiais e grandes diferenças de velocidades nas retas. Por mais que depois de algumas mudanças, as corridas ficaram um pouco mais naturais aí no GP de Miami, as ultrapassagens ficaram bem mais interessantes de assistir, bem mais complicadas. Mas de qualquer forma, para Toto Wolff, simplificar o motor e aumentar a potência bruta é o caminho para ter um carro de corrida de verdade. E esse movimento, pelo jeito, tem o apoio de outras gigantes, como a Red Bull, que através de Lohan Mekies, diz que encara o novo desafio com tranquilidade, aproveitando a independência da sua nova divisão de motores, que está pronta para desenvolver o motor do próximo regulamento. Já a Ferrari, com Frederic Vasseur, foca no lado financeiro, destacando que reduzir os custos atuais de desenvolvimento é a prioridade máxima. Afinal, os motores atuais são gigantes, complexos demais, e qualquer mínima alteração demora muito tempo e dá um custo muito grande para as equipes. Resta agora saber o que Audi e Honda pensam sobre esse assunto, mas a Audi também já tem sinalizado que é a favor de uma mudança. Então a tendência é que o retorno do motor V8, provavelmente um motor híbrido V8, deva ser anunciado muito em breve, com a sua estreia na Fórmula 1 não acontecendo antes de 2029, provavelmente 2030 ou 2031. Mas de qualquer forma, uma das equipes que teria mais peso para vetar esse motor V8, que é a Mercedes, está animada aí com essa novidade. Eu quero saber a sua opinião. Acha que o V8 volta para a Fórmula 1 em breve? E mesmo sendo híbrido, acha que já é melhor do que o V6 atual? Bom, com essas 3 notícias, encerramos esse giro de notícias aqui no GP em Casa. E novamente eu te relembro a inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Temos vídeos todos os dias para você. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.